Amélia, uma jovem mulher de 50 anos, tinha um sonho em ter filho, mas devido a alguns problemas em seu corpo ela não poderia ter. Mas mesmo assim, não desistia. Então ela adorava cuidar das filhas dos seus amigos e de algumas pessoas próximas dali, pois para ela ficar com eles era a maior satisfação do mundo, pois ela gostava de crianças e o sonho dela era ser mãe. Então por isso passava horas e horas cuidando dos filhos de suas amigas, das pessoas ali. Um dia Amélia, quando completou uma certa idade, decidiu entrar no orfanato dali da cidade para poder ficar mais próximo das crianças, pois para ela aquilo não havia preço. Então ela saiu de sua casa e sim, foi até o orfanato, conseguiu o trabalho. Lá ela poderia ficar perto das crianças que tanto gostava. E ela olhando para as crianças, ela ficava se imaginando alguma criança na sua casa ou sendo seu filho. Ela até tentou adotar um, mas o orfanato, a parte de adoção, pedia alguns requisitos que a Amélia não tinha, então por isso ela não poderia adotar uma criança. Mas ela nunca jamais desistiu e sempre de cabeça erguida seguia com seu sonho de ter uma criança. Saindo do orfanato um dia, Amélia decidiu pegar um caminho um pouco mais curto para poder chegar em sua casa. Então ela decidiu ir em direção a esse caminho e viu que parecia seguro, então decidiu segui-lo. Caminhando um pouco, olhando para os lados, curtindo a natureza, ela simplesmente tinha gostado do caminho que havia pegado. Olhou para o chão e se deparou com algum objeto ou alguma coisa jogada ali. Chegando mais perto, ela percebeu que era um livro. Então ela ficou pensando, nossa, o que esse livro está fazendo aqui? Parece um livro velho, sujo, empoeirado. Então ela se deu conta que aquele livro já fazia algum tempo que estava ali, pelo estado que ele estava. Então ela catou esse livro e decidiu levar para casa, para ver de quem era ou o que estava escrito nele. Chegando em sua casa, Mary se sentou-se em sua poltrona, como de costume, já que morava sozinha, e decidiu ler algum livro. Passando algumas horas, ela parou de ler e ficou pensando, eu vou ler aquele livro para ver o que há nele. Ficou curiosa, então decidiu sair dali e pegar aquele livro. Quando ela abre o livro, ela se depara com algumas figuras escritas um pouco diferentes de alguns outros livros que ela é acostumada a ler, pois eram figuras meias que, como se fosse uma vida de uma pessoa, viveu aquilo, se falava um pouco do mundo, da violência, algumas coisas assim, que ela ficou intrigada com aquilo e decidiu ler o livro. Mas ao mesmo tempo ficou se perguntando, esse livro deve ser de alguém. Será que é de alguma criança do orfanato? Bom, vou ler para saber, assim terei certeza. Então Amélia, curiosa, decide começar a ler o livro. Ela lendo um pouco, se depara com algumas figuras, desenhos e formas estranhas. Ficou pensando, será que isso é mesmo o caderno de uma criança? Com esses desenhos, essas figuras e imagens estão muito estranhas, pois havia algumas imagens como se fossem imagens sagradas ou caveiras assim, imagens perturbadoras para ser um livro de uma criança. Então ela começa a ler aquele livro e nele estava falando praticamente tudo o que essa pessoa aparentava ter vivido, como foi, a parte de violência em anos atrás, séculos atrás e até hoje mesmo. Então ela ficou se perguntando, meu Deus, como isso é possível uma criança ter vivido isso ou ter passado por isso, esses momentos e ainda mais ter escrito isso e colocado essas imagens aqui. Esse livro realmente muito interessante, mas ao mesmo tempo perturbador. No dia seguinte, a Amélia decide ir para o seu trabalho e levar o livro para perguntar se aquele livro era de alguém. Então, chegando no orfanato, ela pergunta para todas as crianças que ela... Olha, vocês conhecem esse livro? Sabem de quem é? Se é de algum de vocês ou de alguma criança daqui? Então as crianças decidem responder a Amélia, falando que nunca havia visto aquele livro antes.
E era muito estranho, pois a data do livro e as escritas dele eram antigas. O livro praticamente se passava no ano de 1980, ou até menos, então a Amélia ficou confusa com aquilo. Como assim? Esse ano? Então faz muito tempo, então essa criança provavelmente nem está mais aqui na cidade ou nem é mais uma criança. Então de quem será esse livro? Pois ela ficou mesmo integrada com aquilo em saber de quem era aquele livro. E aquilo não saía da sua cabeça. Então ela decide voltar para casa. Pesquisa para ver, mas não havia nenhum nome ou alguma pista para ela poder encontrar de quem era aquele suposto livro estranho. Então ela decidiu ler o livro até o final para saber se lá havia alguma resposta. E a Mary, lendo aquele livro cada vez mais, ela ficava mais perturbada e confusa. Meu Deus, as coisas que estão escritas aqui é realmente muito perturbadoras e assustadoras. Parecia que realmente essa criança viveu isso. Mas será mesmo que ela ainda está viva ou não? Então a Amélia continua a ler e ignorar as coisas que estava colocando em sua mente ou sua cabeça. Só apenas decidiu seguir o livro. Lendo mais um pouco, ela viu que parecia uma imagem de um menino sentado em frente de uma grande árvore, olhando para ela como se fosse a árvore da vida, ou alguma espécie assim. Então a Amélia meio que olhou aquilo e ficou se imaginando como se fosse ela, praticamente no, vamos dizer, no Jardim do Éden, para ser mais claro. Então ela ficava, meu Deus, será que essa criança está morta? Ou será que isso não passa da sua imaginação? E ela não sabia nem sequer mesmo se estava certa ou estava confusa. Se aquilo era real para ela ou era apenas coisa de sua imaginação. Então de repente a Mary, lendo aquilo, a sua campainha toca. E ela fica meio assustada porque já eram praticamente na madrugada. Ela decide ir até a porta para ver o que é. Chegando lá, a Mary se depara com um senhor andando em sua varanda de um lado para o outro, olhando para ver se alguém chegava na porta. Então a Mary decide abrir a porta e perguntar para aquele senhor: Olá, senhor, posso ajudá-lo em alguma coisa? Então o senhor decide falar para ela: Não, muito obrigado, só estou procurando uma criança. Ela: Posso ajudar em saber qual seria o nome dessa criança? Ou a sua idade? Ele: Não, já faz muito tempo que não a vejo ou que a deixei em um lugar, mas queria saber se ela está viva ou morta. Não lembro praticamente seu nome, pois eu encontrei também em uma estrada. Então a Amélia ficou se perguntando: quem será esse homem? O que será que ele quer? Será que essa criança que ele está procurando seria a dona daquele livro que eu achei no meio da floresta, naquele caminho? Bom, isso é estranho, tenho que admitir. Então aquele homem se vira para trás e decide ir embora dali, falando: Muito obrigada, senhora, você me ajudou um pouco. Irei procurá-lo. A Amélia diz: Tudo bem então. Boa noite, senhor. Então ela volta para sua casa, para seu lugar onde estava lendo, e fica se perguntando: quem é aquele homem, gente? Eu preciso saber quem ele é. Então a Mary decide no dia seguinte procurar aquele homem, mas ninguém a tinha visto na cidade. Então ela ficou pensando: será que aquele homem era real? Será que eu estou sonhando? Ou estava sonhando? Ou isso tudo não passa de fruto da minha imaginação? Meu Deus, estou ficando alucinado, estou ficando louco, o que eu faço? Será que foi por causa desse livro? Esse livro está me deixando maluco, eu não sei mais o que eu faço, ou o que é realidade ou não. O que, se eu estou sonhando, ou o que é real? Bom, acho melhor parar de ler esse livro. Então a Amélia decide parar de ler aquele suposto livro. Passaram-se 2 dias.
Amélia volta para o seu trabalho tranquilamente, tudo aparenta estar normal. Então chega a noite, como de costume, ela senta em sua poltrona e decide ler um livro novamente, mas não o livro que ela estava lendo do criança, e sim outro livro dali, para poder distrair um pouco sua cabeça. Ela lendo o livro, sua campainha toca novamente. Praticamente ela estranhou, pois a campainha se tocou no mesmo horário daquela noite passada, já era de madrugada. Então ela decide ir até a porta, mas não vê ninguém, apenas decide ficar olhando para ver. Então quando ela decide virar as costas e voltar, a campainha toca novamente. Ela fala: "Pera, eu acabei de olhar, não havia ninguém." Então ela decide se virar e ver uma criança pequena, de cabelos longos, parada ali, a olhando. E ao mesmo tempo a Mary a olhando de volta. Então aquela criança começa a andar pela varanda, andando, e a Mary só olhando aquilo. Meu Deus, o que será que essa criança quer? O que ela está fazendo aqui? Será que está perdida? Sem abrir a porta, a Mary decide perguntar à criança: "Olá, criança, você está perdida? O que você quer?" Então fica um silêncio absoluto. Então Amélia decide perguntar mais uma vez, mas aquela criança não responde, apenas está olhando e andando em sua varanda. Então, quando Amélia decide ignorar aquilo e sentar em sua poltrona para voltar a ler o seu livro, ela escuta uma voz, meio arrepiante e medonha, falando: "Senhora, por favor, devolva o meu livro. Meu pai está esperando. Não posso demorar." Então Amélia rapidamente fica com um rosto de espanto, falando: "Como assim? O quê? Está esperando então aquele senhor e essa criança? Meu Deus! Como, como assim? Como isso é possível? Não, eu estou ficando louca. Não é possível." Na manhã seguinte, ninguém a tinha visto Amélia, pois ela havia praticamente sumido. Não sabia sequer onde estava ou por onde ela tinha ido. Até os amigos e familiares decidiram ir até a sua casa e não a encontraram, apenas a encontraram um livro que ela estava lendo, que achou na mata. E nele havia um bilhete falando: "Ela não quis devolver o meu livro. Eu pedi com toda a educação, mas ela pelo jeito não quis devolver, então precisei fazer isso. Espero que entendam." Então, assim, ninguém mais viu Amélia, a criança ou aquele suposto homem. Mas fica uma pergunta no ar: de quem era aquele livro? Quem era aquele senhor? E para onde foi Amélia?